Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do site, do Instagram e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos falar sobre os Nefilins e o livro de Enoque. Existem vários conceitos entre os religiosos sobre quem realmente eram os Nefilins. Para alguns, os Nefilins eram os anjos caídos, que viveram na época pré-diluviana. Para outros, os Nefilins eram filhos dos anjos caídos com as mulheres, com as humanas, o que gerou uma prole de homens fortes, homens gigantes, que eram chamados de Nefilins. Ainda outros religiosos dizem que os Nefilins eram os descendentes de Sete, um filho de Adão. E ainda há outros religiosos que dizem que os Nefilins eram homens maus, que eram descendentes de Caim. E existe até uma ideia de que os Nefilins, na realidade, eles eram uma raça de extraterrestres, chamada de Anunnakis, humanoides gigantes vindos de um suposto planeta chamado Nibiru. Mas, independente da ideia ou do conceito de cada religioso sobre quem eram os Nefilins, no relato bíblico, esses gigantes que aparecem no Velho Testamento deixaram de existir quando supostamente o Deus bíblico destruiu o mundo na época com o famoso dilúvio dos dias de Noé. Entretanto, na própria Bíblia, em Números capítulo 13, versículo 33, séculos depois do dilúvio, os Nefilins ainda existiam. Se você pegar o seu exemplar da Bíblia aí e abrir no livro bíblico de Números, capítulo 13, versículo 33, você vai encontrar esse relato, que mostra que muito depois do dilúvio, os Nefilins ainda existiam. Golias, o famoso gigante que foi morto por Davi, supostamente seria um descendente longínquo dos Nefilins. É digno de nota que não é apenas a mitologia judaica que faz menção a filhos de divindades com humanas. Na mitologia, por exemplo, grega, suméria, egípcia, existem relatos e epopeias envolvendo esses semideuses, filhos de deuses com humanas. Na mitologia grega, por exemplo, temos personagens como Hércules, Aquiles e Perseu, que eram filhos de deuses com humanas. Visto que os judeus conviveram com esses povos, não podemos descartar ou desconsiderar o provável sincretismo entre essas mitologias. Além da Bíblia e de diversas outras mitologias de povos antigos que falam sobre esses gigantes de força descomunal, um livro que fala muito sobre os Nefilins é o famoso livro de Enoque. O livro de Enoque tem uma versão muito conhecida em etíope e existem também traduções gregas desse livro, que teria sido escrito por Enoque, um ancestral de Noé, contendo profecias e revelações. Inclusive, nos manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran, um sítio arqueológico localizado na Cisjordânia, a 1 milha da margem noroeste do Mar Morto, na Gruta 4, foram encontrados 7 importantes cópias da versão etíope do livro de Enoque, que foram datadas de 200 anos antes da nossa era. O livro de Enoque está incluído na Bíblia etíope, é considerado autêntico pelos judeus da Etiópia e era considerado autêntico pelos judeus em geral, até cerca de 200 anos depois de Cristo.
tendo feito parte do cânon bíblico hebraico até essa época. Mas ele foi removido por um rabino por diversas razões, incluindo razões políticas. Embora hoje não seja incluído no cânon da Bíblia judaica e nem na Septuaginta grega, o livro de Enoque se encontra em uma das mais antigas Bíblias coptas, que é a Bíblia etíope. Além disso, o livro de Enoque é citado na Epístola de Barnabé, uma epístola que se encontra em alguns cânons antigos da Bíblia. E também o livro de Enoque foi citado pelos primeiros pais da igreja. Foi citado por muitos deles, como, por exemplo, Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Também não podemos deixar de mencionar que existem referências ao primeiro livro de Enoque em livros do Novo Testamento das Bíblias atuais, como, por exemplo, a famosa passagem que se encontra na Epístola de Judas, no versículo 4, versículo 6 e no versículo 14. Pegue a Bíblia que você tem aí na sua casa, seja qual versão for, e olhe aí na Epístola ou na Carta de Judas. É a primeira carta, o primeiro livro da Bíblia antes do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Você vai observar aí, leia com seus próprios olhos, no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 14, evidentes referências ao livro de Enoque. Pode-se também notar uma certa semelhança na descrição da morada dos mortos, apresentada no capítulo 22 do primeiro livro de Enoque, com a parábola do homem rico e Lázaro, contada por Jesus em Lucas capítulo 16, nos versículos 19 a 31. Se você fizer uma comparação desses dois relatos, tanto da morada dos mortos, que se encontra no primeiro livro de Enoque, capítulo 22, e a descrição que Jesus faz do mundo dos mortos, na parábola do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, você vai observar claramente uma semelhança enorme entre esses dois relatos e podemos até dizer que houve uma influência aí, né? Com certeza, quem fez esse relato do rico e do Lázaro se inspirou no relato que está no capítulo 22 do livro de Enoque. O livro de Enoque narra a paixão dos anjos pelas mulheres aqui na terra. Fala sobre o fruto desta paixão, que foram os filhos que nasceram, né, desses anjos com essas mulheres, os gigantes, uma prole de poderosos, que foram chamados de nefilins. O livro de Enoque também fala da reunião dos chefes dos anjos na época, que conceberam uma rebelião celestial e as pesadas consequências dessa rebelião para o mundo dos humanos. Segundo o livro de Enoque, o principal responsável em incitar a rebelião angelical foi um sentinela, ou um anjo guardião, chamado Samiasa. Esse anjo guardião, ou sentinela, chamado de Samiasa, era um dos principais líderes dos anjos na época, segundo o livro de Enoque. E a princípio ele ficou temeroso em tomar essa decisão de se rebelar, pois ele achou que talvez ia ficar meio sozinho. Mas outros sentinelas ou outros guardiões firmaram um pacto com ele. E segundo diz ali no livro de Enoque, 200 anjos, dentre os quais 18 chefes principais, se juntaram a esse líder dos anjos chamado Samiasa, nessa rebelião celestial. Esses anjos rebeldes seguiram adiante em sua rebelião, tomando as mulheres aqui na terra, todas as que eles acharam mais belas, né? E tomaram essas mulheres como suas esposas. Segundo a narrativa,
esse pacto que foi feito entre esses anjos rebeldes ocorreu no Monte Hermon. E é interessante que esse Monte Hermon, ele é muito mencionado no Velho Testamento. Então, muitos especialistas e estudiosos dizem que talvez essa ênfase que o Velho Testamento dá a esse monte seja influência do relato que está no livro de Enoque. Se por um lado a beleza das mulheres encantaram aqueles anjos rebeldes, por outro lado, esses anjos rebeldes foram responsáveis em ensinar práticas obscuras para essas mulheres, incluindo encantamentos místicos secretos. Segundo o livro de Enoque, os vigilantes ou anjos guardiões rebeldes foram os responsáveis em disseminar conhecimentos e práticas que deveriam ser ocultas aos humanos. E o resultado da relação anjo-humanas foi, segundo o livro de Enoque, essa raça híbrida de gigantes, chamada de Nefilins. O livro de Enoque relata que, com o tempo, os seres humanos passaram a ser escravos desses gigantes, pois era uma raça híbrida, eram homens poderosos, com uma força descomunal. E eles passaram a escravizar os humanos. Eles passaram a fazer dos humanos seus servos, né? A fazer com que os humanos trabalhassem para eles. E esses gigantes devoravam tudo que os humanos produziam. A narrativa do livro de Enoque segue mencionando a revolta dos sentinelas, ou dos guardiões, dos anjos que foram leais nessa época a Deus, que foram fiéis a Deus. Segundo a narrativa, esses anjos leais se tornaram delatores dos erros praticados pelos anjos rebeldes. E eles rogaram ao Criador que executasse a justiça e o juízo sobre esses anjos desertores e sua prole, os Nefilins, os destruidores da terra. Miguel e seus companheiros apontaram Azazel e Samiasa como os principais agentes de maldades na terra, visto que foram eles os responsáveis em difundir ensinamentos iníquos por toda parte, além de revelar segredos celestes aos homens. É interessante que um livro da Bíblia, o livro de Levítico, capítulo 16, versículo 8, faz uma clara menção a esse anjo rebelde chamado Azazel. Pega a Bíblia que você tem na sua casa e veja aí no texto de Levítico, capítulo 16, versículo 8. Aí diz assim, ó, e Arão lançará sortes, um pelo Senhor e outra por Azazel. Olha aí. Olha o nome de um dos sentinelas ou dos guardiões, dos anjos rebeldes, que é citado no livro de Enoque, sendo citado aí na Bíblia. Segundo alguns eruditos bíblicos, esse anjo rebelde chamado Azazel seria um líder dos espíritos maus do deserto. Mas, independente de quem seja, nós vimos aí uma clara influência do texto do livro de Enoque no texto bíblico. Segundo o relato do livro de Enoque, após os anjos leais Miguel, Uriel e Gabriel falarem sobre todas as maldades que aconteciam na terra, Deus resolve limpar a terra com um grande dilúvio. Enoque, primeiramente, pronuncia uma sentença contra Azazel e, em seguida, a todos os outros vigilantes ou guardiões rebeldes. No Novo Testamento, encontramos passagens referentes a esses anjos rebeldes ou esses espíritos em prisão, que fazem uma conexão com o livro de Enoque. A segunda carta escrita por Pedro, no capítulo 2, nos versículos 4 e 5, narra a punição dos sentinelas, ou dos guardiões, ou desses anjos rebeldes, e inclusive fala da descida deles ao inferno, ou ao Tártaro, segundo algumas versões.
você pode conferir aí no seu próprio exemplar da Bíblia que você tem aí na sua casa. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Encontramos aí mais uma passagem que se encontra nas Bíblias atuais, que tem uma forte influência do relato que está no livro de Enoque. O livro de Enoque também diz que Deus envia Gabriel para destruir os filhos dos sentinelas. No caso, os nefilins. E, segundo o relato do livro de Enoque, Gabriel é o responsável por fazer os nefilins entrarem em guerra, entrarem em conflito uns contra os outros. Quando ficam sabendo dessa sentença dada por Deus, os sentinelas que se rebelaram, os anjos caídos, né, que se rebelaram, eles tentam cativar Enoque para que ele intercedesse diante de Deus pela vida dos nefilins, né, da sua prole. Enoque, a princípio, fica compadecido e escreve as petições dos anjos caídos, buscando conquistar o perdão de Deus. Porém, segundo o relato, o pedido não foi atendido e os nefilins foram varridos da terra pelo dilúvio. Muitos religiosos afirmam que o livro de Enoque não foi incluído no cânon da Bíblia porque não é um livro inspirado por Deus. Eles alegam que o livro contém muitos relatos fantasiosos e relatos lendários. Entretanto, todos os livros que compõem a Bíblia são igualmente fantasiosos e lendários. Como vimos nesse vídeo, muitas passagens da Bíblia foram tiradas do livro de Enoque. A Bíblia faz diversas referências e citações ao livro de Enoque. Portanto, se o livro de Enoque deve ser considerado um livro fantasioso, a Bíblia também deve ser encarada da mesma forma. Pois ambos os relatos são lendários e são mitológicos. Bem, este era o assunto que nós iríamos analisar aqui hoje. Se você chegou até aqui, é porque gostou do vídeo. Então não esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, estoura esse like aí de joinhas para nós. Se inscreva em nosso canal. Eu já observei no analítico que mais da metade das pessoas que assistem os vídeos do nosso canal não são inscritos em nosso canal. Então, tá vendo esse quadradinho aqui que fica aqui do lado, aqui no cantinho, aqui, ó, clica nesse quadradinho e se inscreva em nosso canal. E não apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Toda semana tem um vídeo novo. Você acionando o sininho, você será notificado. Comente o que você achou aí do vídeo. Né? Divulgue esse vídeo, né? Compartilhe com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro está disponível nos principais sites de venda online do Brasil, como a Livraria Cultura, a Amazon, Saraiva, Submarino e até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. O meu site é www.deusehomens.com.br. Se você quiser assistir os outros vídeos que nós já fizemos no nosso canal, nós já fizemos mais de 60 vídeos sobre diversos assuntos. Eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição desse vídeo, os links dos outros vídeos do nosso canal. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.